Sábado, 26 de novembro, vamos aos destaques desta edição. Mulher é presa após matar a namorada em Guarda dos Ferreiros. Motorista de carros por aplicativo bate veículo na Avenida Marabá. E mais. Ministério Público Federal pede afastamento imediato do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, por 90 dias. Moradores próximos do Parque Ecológico do Jardim Paulistano reclamam mais uma vez do descuido com o local. Secretaria de Agricultura e Rotary Clube do Sertão distribuem 6.000 mudas frutíferas em Patos de Minas. Mas demora e falta de logística causa revolta nos moradores. Secretaria Nacional do Consumidor registra em 3 meses quase 30.000 reclamações. Ajuste o relógio. Excepcionalmente, nesta segunda-feira, o telejornal 30 Minutos e o programa Gui Boaventura estarão em horário diferente. 85 milhões e meio de brasileiros devem receber o 13º e já sabem o que farão com o dinheiro. Final de ano impulsiona a venda de flores. Minas quer ser reconhecida também pelas luzes natalinas. Estado Mineiro vai ganhar um museu para ajudar a contar a história da culinária mineira. No quadro Partiu Ai, vamos para Monte Carmelo, conhecer o museu que mostra a importância do município na produção e exportação do café. 7h02, eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Boa noite. Nós abrimos esta edição te mostrando que uma mulher foi presa após matar a namorada em Guarda dos Ferreiros. A Polícia Militar realizava patrulhamento por volta das 2 horas desta madrugada, quando foi acionada por uma moradora que estava próxima a um bar na Avenida Hermenegildo José de Oliveira, no distrito de Guarda dos Ferreiros. Ela pediu socorro para a companheira dela que estava caída próxima a esse estabelecimento, com sangramento no corpo e uma faca também ao lado dela. A polícia acionou o socorro para essa moradora, para essa vítima, até o pronto-socorro de São Gotardo. Mas a vítima, que tem 29 anos, faleceu ainda no caminho. Já no pronto-socorro foi constatada que a morte ocorreu por conta de um único golpe da faca na região da clavícula. Em conversa aí com a suspeita de 19 anos, companheira da vítima, ela confessou a autoria do crime. Disse que as duas tinham um relacionamento de aproximadamente 3 anos, que brigaram muito neste dia, nesta data, o que acabou fazendo com que ela desferisse esse golpe na companheira, mas que não tinha a intenção de matá-la. Ela foi conduzida para a delegacia de plantão da Polícia Civil e a faca utilizada no crime também foi apreendida. Câmeras de segurança próximas do estabelecimento também confirmaram a autoria deste crime. Paula Mota para o jornalismo da NTV. Obrigado, Paula. Daqui a pouco a gente volta com você. E agora você de casa vai ver que 2 homens foram presos após furtarem celulares em uma festa realizada na MGT 354 em Patos de Minas. Uma das vítimas conversou com a nossa reportagem. Um jovem disse que o seu telefone foi furtado no banheiro. Estava na festa normalmente, né? Chegou um certo período, fui num banheiro e um dos meninos que me abordou já estava ali dentro. Eu parei na fila, fiquei ali, ele chegou, parou na minha frente e fingiu como se estivesse ali na fila, né? Aí eu fui comunicar ele, falei, olha, tem a fila aqui, se puder esperar e tal. Ele virou pra trás e já começou a arrumar uma briga ali, já começou a empurrar. De repente apareceu mais 2. E nisso o pessoal já chegou tentando evitar a briga ali, o segurança e tudo mais. Só que num dos empurrões eles me derrubaram. E aí eu não cheguei a ver se o telefone tinha caído ou não. Sei que aí o pessoal separou a gente, eu saí. Depois de uns 15, 20 minutos eu fui e passei a mão no bolso, dei falta do telefone. Quando eu voltei para tentar encontrar, já não estava ali mais. E aí
Eu tentei fazer comunicação com o pessoal da Fênix lá e do pessoal que organizou o evento. E eles vieram falar que não tinha encontrado e tudo mais. Só que um familiar ficou fazendo ligação no telefone, foi onde que a gente descobriu que o telefone estava aqui na delegacia, onde eles informaram que não tinha sido perdido, ele tinha sido furtado. Você acredita que a confusão que eles armaram então já era com esse objetivo de cometer o furto? Sim, porque na hora que eu passei no banheiro, esse rapaz ele já estava lá dentro. Tipo assim, acho que uns 3, 4 minutos antes eu tinha tirado o telefone do bolso, estava olhando a hora. E ele veio, tipo assim, muito específico. Eu achei que ele ia passar na frente, assim, ele já parou ali, já ficou na frente. A hora que eu comecei a conversar com ele, foi questão assim de minutos. Eu comecei a conversar com ele e já apareceram os outros dois. Outras pessoas disseram que tiveram os aparelhos furtados enquanto tiravam selfies na festa. A informação é de que as vítimas reconheceram os ladrões e entraram em luta corporal com eles. A polícia foi acionada e deparou com os 2 suspeitos que tentaram fugir, mas foram presos. 8 celulares foram recuperados com os homens de 20 e 23 anos. Além disso, um grande valor em dinheiro foi apreendido junto com os suspeitos. O que era para ser uma diversão acabou virando caso de polícia, né? E um acidente foi registrado nesta madrugada em Patos de Minas. Uma pessoa ficou ferida e teve que ser levada para a Santa Casa. O fato aconteceu na madrugada deste sábado na Avenida Marabá. A polícia militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito e no local se deparou com o carro batido em uma árvore. Nele havia 2 pessoas, o condutor de 45 anos, que é motorista de aplicativo, e um passageiro de 26 anos. O motorista relatou que seguia pela Avenida Marabá quando cochilou ao volante e bateu no meio-fio, atingindo a árvore. Ele não se feriu, mas o passageiro, que estava no banco dianteiro ao lado do motorista, teve ferimentos e foi socorrido até a Santa Casa de Misericórdia. A documentação do veículo e do motorista estava regular. O carro foi liberado para remoção. Um homem foi agredido e roubado na madrugada deste sábado. Ele teria sido vítima de uma emboscada. A polícia militar informou que a vítima de 21 anos estava em uma casa de shows no bairro Santo Antônio e que por volta das 4 horas, um homem de 24 anos teria dito à vítima que haviam mulheres na casa dele e o convidou para ir até lá. Ao chegar no imóvel, na rua Brito Moreira, no bairro São José Operário, a vítima foi surpreendida por outros 2 homens. Com o uso de violência, a vítima teve o relógio e o celular roubados. Durante a luta corporal, os criminosos ainda tentaram tomar a carteira da vítima, porém o jovem conseguiu escapar. Na fuga, os bandidos jogaram uma pedra na cabeça do rapaz. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender um dos suspeitos de ser o autor da emboscada. Na casa onde aconteceu o fato, os policiais encontraram um relógio roubado. Já o celular não foi encontrado. Os outros suspeitos que participaram do crime foram identificados, mas ainda não foram localizados. Obrigado, Ayandra. Daqui a pouco a gente volta com você. E moradores próximos do Parque Ecológico do bairro Jardim Paulistano reclamam mais uma vez do descuido com o local. A repórter Paula Mota esteve por lá e mostra a situação. Paula, você. A reclamação dos moradores aqui no entorno do Parque Ecológico do bairro Jardim Paulistano é a respeito da situação de abandono que o parque se encontra. Aqui é possível visualizar um mato alto que inclusive já tem invadido a pista de caminhada, o que demonstra que há bastante tempo não há a limpeza no local e isso tem provocado inclusive a insegurança dos moradores com relação aos animais peçonhentos que acabam invadindo as residências daqueles que moram próximos aqui do parque. Uma outra queixa desses moradores é a respeito da segurança pública no local. Segundo eles relatam, foram retirados os vigilantes aqui do parque e isso tem atraído usuários de droga e também sido
alvo de criminosos que utilizam o parque para fugas, para possíveis fugas da polícia. Eles cobram mais uma vez providências por parte do município, da prefeitura, para que haja uma limpeza e para que os vigilantes voltem para o parque para poder promover aí maior sensação de segurança nesses moradores. O Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional da 2ª Região o afastamento imediato do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, por 90 dias. O MPF moveu uma ação civil contra Vasques por improbidade administrativa e pediu o afastamento do diretor-geral da corporação. O juiz federal José Arthur Diniz Borges deu prazo para a defesa de Vasques e negou o seu afastamento, sob a alegação de que se encontra de férias até o dia 6 de dezembro. O Ministério Público Federal reiterou o pedido argumentando que, abre aspas, relação hierárquica tem uma dimensão intersubjetiva e social que não se restringe ao ambiente físico de trabalho. Em outras palavras, o diretor-geral não deixa de ser diretor-geral porque está de férias, não deixa de ter ascendência sobre seus comandos, especialmente numa organização policial fardada. Não deixa de ter o poder de causar temor reverencial. Fecha aspas. Ainda hoje aqui no News, Secretaria de Agricultura e Rotary Clube do Sertão distribuem mais de 6 mudas frutíferas em Patos de Minas, mas demora e falta de logística causa revolta. E você vai ver que a Secretaria Nacional do Consumidor registra em 3 meses quase 30 mil reclamações. De volta com a NTV News para te mostrar que 6 mil mudas foram distribuídas na manhã deste sábado na Ceasa para moradores de Patos de Minas e região. O objetivo é promover a ação ambiental e alimentar melhor a população quando as árvores derem frutos. Em ação conjunta entre Ceasa, Secretaria de Cultura e Rotary Clube Sertão, foram distribuídas 6 mil mudas de espécies frutíferas para moradores de Patos de Minas e região. O objetivo é, além de cuidar do meio ambiente, promover formas de alimentação para a população. O objetivo principal dessas mudas é contribuir aí com a melhoria na alimentação das pessoas no dia a dia, né? Nós estamos aqui distribuindo, né, as mudas hoje frutíferas, né? Então diversos tipos de frutas, e para isso, né, a gente consegue aí estar melhorando a qualidade da alimentação da população, né? A pessoa pode aí plantar, né, transplantar essa muda na sua própria área, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Antes das 7 da manhã, o galpão da Ceasa já estava repleto de moradores, produtores rurais, que compareceram para pegar algumas espécies distribuídas neste fim de semana. Do lado de fora, a fila imensa demonstra a adesão que o projeto teve. Por isso, equipe reforçada também para receber a todos que foram na data. Como nós tínhamos uma quantidade grande de mudas a ser distribuídas e fizemos uma divulgação, né, tanto é que teve uma adesão muito boa, nós convidamos o Rotary Clube Sertão para estar participando conosco. Já é a 2ª vez que eles participam dessa distribuição de mudas e é uma equipe extremamente dinâmica e organizada. Apesar da fila estar imensa, a coisa está fluindo muito rápido e o pessoal está tranquilo. Nem precisava ter vindo tão cedo para a fila, porque nós temos uma quantidade enorme de mudas, né? E vamos atender a todos. A equipe do Rotary auxiliou na separação e distribuição das mudas. Foram entregues até 10 mudas para quem mora na zona urbana e até 20 para os moradores da zona rural. Nós do Rotary Clube Sertão, nós estamos extremamente felizes e honrados com esse convite de estar aqui hoje, né, desenvolvendo essa ação tão importante para o meio ambiente. Nós do Rotary Sertão que desenvolvemos assim diversas ações em outras áreas também, tanto da saúde quanto na área social, e também a gente não pode deixar, né, é lógico, a área
ambiental, que é tão importante aí, né, tanto para as pessoas assim do meio urbano quanto da zona rural. Então, assim, a gente fica muito sensibilizado com essa ação e a gente agradece a parceria aí do IEF, né, da Secretaria de Agricultura, e nós estamos juntos aí com toda, né, essas mudas aqui sendo distribuídas aqui para a população. O Baltazar, produtor rural, foi um dos que levou 20 mudas de espécies diferentes para casa. Essas aqui vão para a fazenda dele e vão servir bastante daqui a algum tempo, quando as mudas vingarem em bons frutos. Manga, limão, goiaba, esticum, tem que cuidar, adubar, né? Tem que arrumar bem arrumadinho, né? Senão não prospera, né? E esta foi só a primeira etapa. Mais 4.000 mudas devem ser distribuídas posteriormente. E no início da semana, os produtores e comerciantes da Ceasa também devem receber algumas espécies. Parabéns pela iniciativa, mas a ação acabou causando decepção em algumas pessoas. A falta de organização da Prefeitura com a Secretaria de Agricultura, eu não sei a quem é de direito. Na fila desde 6 horas da manhã para pegar as mudas que diz que ia fornecer. E uma hora dessa, com 200 carros na fila ainda. O pessoal ali acho que já vai desistir, que foi lá informar que não tem. Só ali atrás deve ter uns 200 carros. Na minha frente tinha uns 400, tem 30 na minha frente ainda. E diz que não tem mais muda. Quer dizer, falta organização, não contou quantas mudas que tinha, não contou a quantidade de carro que tinha, não distribuiu um a 100, uma quantidade X para cada um, sem previsão nenhuma, um absurdo, uma coisa monstruosa de absurda que é a falta de organização da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura. Acho que faltou bom senso, faltou programação, né? Então, muito mal feito, mal planejado. 7h19, agora a gente muda de assunto, porque quem nunca se estressou com as ligações abusivas de serviços de telemarketing? Mas todo mundo, não é mesmo? Um serviço criado recentemente pela Secretaria Nacional do Consumidor comprovou isso. Em 3 meses, foram quase 30.000 registros. Bancos e operadoras de celular e TV por assinaturas lideram as denúncias. Aquela ligação que ninguém gosta de receber. Alô? Alô? Boa noite, por gentileza. É ele? Meu nome é sou consultora de negócios do Banco. Tudo bem com o senhor? O motivo do meu contato hoje é para informar que o senhor foi pré-aprovado para receber um dos nossos melhores cartões. Eu recebo ligações várias vezes ao dia, às vezes procurando pessoas que eu nem conheço, nomes que eu nunca ouvi falar. É muito estressante. Às vezes a gente acha que é uma ligação, uma coisa urgente, e aí a gente atende esse pessoal. Bloquear o número nem sempre resolve. Telemática tem vários números, aí não adianta, você bloqueia e continua te ligando. Um aplicativo internacional de bloqueio de chamadas de telemarketing divulgou que os usuários brasileiros são os que mais sofrem. Os cadastrados receberam em média 49 ligações indesejadas por mês. Em 100 dias de funcionamento, o canal para denúncias de telemarketing abusivo, criado pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, recebeu 26.674 reclamações. Que essas ligações, elas seriam abusivas na medida em que atrapalha o sossego e a tranquilidade do consumidor. O telemarketing ativo, abusivo, é aquele que é realizado pela empresa que não possui qualquer tipo de relação com aquele cliente. Então, tem um problema aí de dados também, porque se a empresa nunca teve nenhuma relação com aquele cliente,
em tese, nem os dados dela ela poderia ter, né? Em julho deste ano, uma medida cautelar da Senacom limitou a atividade de 180 empresas por telemarketing abusivo. São consideradas abusivas ligações com o intuito de vendas feitas por empresas que o consumidor não tem nenhuma relação e para a qual não passou os dados. E se o consumidor pede que uma empresa pare de ligar, qualquer chamada depois disso também é abusiva. Essa medida, ela surgiu em decorrência de uma denúncia até que chegou para nós de um senhor idoso que clamava por socorro porque ele chegou a receber 3.000 ligações de telemarketing nos 5 celulares que ele tinha. E nós solicitamos a nossa coordenação interna aqui, que é responsável pelos sistemas do consumidor, e o resultado também foi alarmante, né, no sentido em que a gente verificou uma grande quantidade de denúncias do telemarketing. Desde junho deste ano, vale a medida da Anatel que estabelece que todas as empresas de telemarketing devem usar apenas o prefixo 0303 para chamadas. Isso ajuda o consumidor a identificar que trata-se de uma ligação com a finalidade de venda. A Anatel aprovou, no início deste mês, o código 0304 como obrigatório para ligações de cobrança. A medida ainda não está valendo. A orientação da Senacom é que o consumidor denuncie todas as chamadas abusivas. Não é preciso que o denunciante grave a ligação. O que ele precisa fazer é entrar no site, no link denúncia-telemarketing.mj.gov.br e ele vai precisar preencher adequadamente o formulário que está lá, respondendo a todas as perguntas. E feito isso, a denúncia dele já vai chegar aqui para nós e aí nós vamos avaliar e dar o encaminhamento para que eventualmente haja responsabilização da empresa. Ajuste o relógio, porque excepcionalmente nesta segunda-feira, o telejornal 30 Minutos e o programa Gui Boa Ventura estarão em horários diferentes. O tradicional telejornal da hora do almoço dos patenses, o 30 Minutos, começará às 11 horas da manhã de forma excepcional. Logo depois, às 11h30, o apresentador Gui Boaventura chega com seu programa comentando os fatos que marcaram o final de semana e a segunda-feira. A partir das 18 horas, a programação retornará conforme programado, com o NTV Esportes de Fausto Mundim e, na sequência, às 19 horas, o NTV News com Odair Cardoso. Na terça-feira, os programas voltarão aos seus horários habituais, o 30 Minutos às 11h30 da manhã e o programa Gui Boaventura ao meio-dia. A seguir, 85 milhões e meio de brasileiros devem receber 13º e já sabem o que farão com o dinheiro. Final de ano impulsiona a venda de flores. O NTV News volta depois do intervalo. O 13º salário está no planejamento financeiro de pelo menos 85 milhões e meio de brasileiros. Aposentados e pensionistas já receberão bônus no meio do ano. A maioria dos trabalhadores declara que vai priorizar o pagamento de diversas dívidas com dinheiro extra. O pagamento, que deve ser feito até o dia 20 de dezembro, é um direito de todo trabalhador com carteira assinada e serve como uma compensação financeira. É que o salário pago ao trabalhador formal cobre 4 semanas de trabalho mensal, 48 semanas no ano, mas há meses com 5 semanas. E o 13º é justamente a compensação por essas semanas que ficaram sem remuneração. Muita gente já tem planos para quando o dinheiro cair na conta. Pagar a conta, né? Pretendo pagar a conta, se Deus quiser. Tem muitas coisas para fazer e o 13º é pequenininho, mas com certeza é pagar dívidas. E pagar dívidas é mesmo a escolha da maioria dos entrevistados do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, o IPEAD. O levantamento feito em Belo Horizonte mostrou que 37,61% das pessoas pretendem quitar alguma conta atrasada. Mostra que a população
tá com uma maturidade econômica boa, né, quitar as dívidas que você tem, né, que você contrai ao longo do ano, né, desse período, e também, se for possível, poupar para poder fazer esse dinheiro render e ser usado para alguma outra coisa, né, até para quitar outras dívidas, mas para o futuro, né. Percebe-se que isso aconteceu e que as pessoas estão tendo uma atitude diferente com relação ao seu dinheiro. Quem pretende cobrir o rombo no cheque especial ou faturas de cartão de crédito vai precisar de muita negociação. Isso porque essas dívidas são com juros muito altos. Muitas vezes a gente fica naquela ansiedade de querer acabar com a dívida de uma maneira muito rápida e acaba fazendo acordos que nem sempre são a melhor opção, principalmente para quem está pagando. É necessário segurar a ansiedade, fazer as contas para ver se realmente compensa pagar aquela dívida naquele momento ou se compensa parcelar a dívida ao invés de pagá-la à vista. Com Black Friday, Natal, Copa do Mundo, o mercado está aquecido de ofertas e promoções. E para quem decidir ir às compras, o educador financeiro também tem dicas valiosas para evitar qualquer prejuízo. Façam a divisão do 13º, definam para quanto vai para cada coisa. Cuidado com as ofertas de Black Friday, as ofertas de final de ano, né? Nós sabemos que tem muita empresa idônea, mas também tem muitas empresas que não são. Então procurem preços em comparadores de preços que vocês conhecem na internet, segurem a ansiedade, pesquisem preços para ver se realmente aquele desconto é de fato um desconto ou se não é a lógica do tudo pela metade do dobro, e usem também o valor não apenas pensando em compromissos da vida adulta. Deixe a sua criança feliz também, dando um presente para outras pessoas ou até para vocês mesmos. E, pelo menos em Belo Horizonte, o povo não quer viajar. A opção, que sempre aparecia nas primeiras posições da pesquisa, esse ano ficou apenas em 9º lugar, com 2,75%. Por outro lado, a parcela da população que pretende poupar ou investir aumentou. Somadas, essas opções representam 35,78% na preferência do trabalhador. Coisa muito importante, né, para as pessoas começar a ter esse tipo de comportamento, né, poder se investir mais dentro das próprias escolas, né, a gente já começar desde criança mesmo, já ter uma educação financeira mais forte, né, para poder fazer esse dinheiro valer, porque a gente tem que lutar muito, né, contra a inflação, né, a remuneração baixa, né, dependendo do tipo de atividade que você faz, né, para ter essas garantias todas, né, uma coisa melhor, né, fazer o dinheiro valer no Brasil, uma tarefa bem complicada. Coloca complicada nisso, né? E olha, com a proximidade das festas de fim de ano, um dos segmentos que tem boas expectativas de vendas é o mercado de flores. Motivo de comemoração para a cidade de Andradas, no sul de Minas, uma das maiores produtoras de rosas do Brasil. Andradas vem se consolidando como grande produtora de rosas, devido ao clima favorável e investimentos de empresários que viram aqui a oportunidade de crescimento. A cidade tem o título de maior produtora do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, o aumento nas vendas esse ano deve ser de 35%. Além da produção de rosas, outras espécies de flores são cultivadas. O segmento contribuiu com a geração de emprego e renda. Magson veio de outro estado para aprender o ofício aqui. Vim de Alagoas 12 anos atrás, com a expectativa de trabalhar na roseira na época. Hoje eu estou muito feliz porque Andradas, através da fazenda, proporcionou para mim muitas coisas. Eu costumo dizer que eu não vendo flores, eu vendo sonhos. E eu carrego comigo que saber provocar sorrisos nas pessoas com flores é uma missão que eu quero levar para a minha vida. Hoje a gente vê aí a fomentação da economia nossa, o pessoal que trabalha com as roseiras, a gente vê o tanto que circula nas papelarias, açougues, supermercados, enfim, fomenta toda a nossa economia. Daqui a pouco no NTV News, Minas quer ser reconhecida também pelas luzes natalinas. O Estado mineiro vai ganhar um museu para ajudar a contar a história da sua culinária. No quadro Partiu Ai, vamos para Monte Carmelo conhecer o museu que mostra a importância do município na produção e exportação do café. Minas quer ser reconhecida também pelas luzes natalinas. O Natal Mineiridade
está mobilizando as cidades em um planejamento nunca visto antes, até com o objetivo de atrair turista e reafirmar a relevância do nosso estado nesta época do ano. Famoso pela hospitalidade, pelo patrimônio histórico, pela comida boa, pela natureza exuberante. Minas Gerais também quer ficar conhecido como um estado lindo para se visitar no período de Natal. Cidades históricas como Ouro Preto estão investindo muito na decoração natalina esse ano. Esperamos aí, durante todo esse período, que inaugurou dia 12 até 8 de janeiro, cerca de 100 mil pessoas, uma injeção econômica de 50 milhões de reais no comércio, nas redes de hotelaria, restaurantes e tal. Ouro Preto está entre os 160 municípios que compõem o projeto Natal da Mineiridade, da Secretaria de Estado de Cultura, que pretende celebrar o estado e suas tradições das mais variadas formas. Natal é o coroamento desse ano, a que denominamos Mineiridade. Então, iluminar o seu patrimônio histórico, iluminar as suas igrejas, as suas praças, trazer as pessoas para conviverem, é muito típico da mineiridade. Então, o tema mineiridade que vai permear as decorações natalinas desse ano. O evento também marcou o lançamento do projeto de iluminação da Praça da Liberdade, um dos mais tradicionais e que todo ano atrai milhares de visitantes à capital. Belo Horizonte nós teremos de segunda a domingo, nas tardes, cantatas de Natal, sejam elas das igrejas gospel, católicas, das manifestações da cultura popular, para que as pessoas participem, andem, caminhem pelas praças, porque não será somente a Praça da Liberdade, nós teremos outros lugares, mas também que possam entrar nesse espírito através da arte e, sobretudo, da música. E teremos também cozinha, comida típica de Natal na Praça da Liberdade esse ano. Além de trazer a beleza e o espírito natalino para as cidades, as decorações chamam a atenção de turistas e da própria população. Junto com a beleza proporcionada pelas luzes, vem também o retorno financeiro para os municípios. Ajuda muito a parte do comércio, e a parte turística, porque toda a região está indo para Pará de Minas para poder ver toda essa decoração, visitar a casa do Papai Noel. Então há uma movimentação diferenciada nessa época na cidade. E isso movimenta o turismo, o comércio, a cultura em si, promovendo os nossos artistas. Então o Natal Luz é muito importante e faz parte do nosso calendário de eventos todo ano em Pará de Minas. Muito bonito, né? Mas cá entre nós, eu ainda fico com o nosso renascer natalino. Agora a gente te mostra uma comunidade que retrata a preservação da cultura de um povo que participou ativamente da construção da história do Brasil. Senhorio, me dá licença pra eu cantar aqui agora. Senhorio, me dá licença pra eu cantar aqui agora. Se me der licença eu canto, se não der eu vou me embora. A Tuquinha e o Isaac cantam pelas ruínas da Chacrinha dos Pretos. O espaço é um símbolo de resistência e luta. As colunas de pedra carregam muita simbologia, tradições que também estão presentes nos sabores e aromas do restaurante Sabor do Quilombo. Pratos típicos, como a folha de quiabo com carne de porco, trazem traços da cultura quilombola. E aqui, assim, o pessoal não tinha o que comer. Então eles olham, planta, fruta, planta que passarinho come, a gente pode comer, Então os negros iam cozinhando essas plantas, Então são muitas plantas aqui na comunidade que a gente até hoje usa para comer. E os saberes que foram passados de geração em geração seguem na família da Tuquinha. Agora é o filho que aprende a tradição culinária de seus ancestrais. Minha mãe sempre foi muito ligada a todas essas coisas e eu não podia deixar de ser também, A gente aprende os velhos costumes, a gente aprende a inovar com eles, mas a gente também aprende a manter as tradições. E como foi esse processo de resistência e de reconhecimento para nós aqui? A tradição aparece também nos sons.
Os tambores da comunidade da Boa Morte recuperam músicas de outras gerações que mostram a força da luta e da resistência do povo quilombola. O canto para a comunidade da Boa Morte é uma presença marcante desde os meus avós, tataravós, etc. O canto está muito presente, enraizado na nossa cultura. Eu falo que é um refúgio assim, para todas as pessoas que participam, porque a gente entra para estar ensaiando, para a gente estar cantando, batendo nas caixas e a gente esquece todo o resto. Ali é realmente um momento mais de que lazer, mais que prazer para todo mundo que participa. O grupo começou um grupo pequeno, hoje é um grupo bem grande. Tem apresentação deles em festas cívicas, em festas religiosas. As comunidades Chacrinha dos Pretos e da Boa Morte atuam juntas na preservação das origens. É muito bacana, né? Duas comunidades unidas. A gente sempre foi unidas, né? É um enriquecimento para todas as duas comunidades, né? Pessoas que têm orgulho das suas origens, que têm na memória as perdas, as lutas, as vitórias, que precisam ser lembradas para celebrar as conquistas e manter acesa a luta contra as injustiças que ainda perduram. Eu acho que esse espírito de resistência, ele é um espírito que vem de séculos atrás. Não é uma coisa que veio daqui, não é uma coisa que começou aqui, é uma coisa que veio lá da África. Então, se a gente for olhar bem, a Chacrinha foi fundada em 1752. Mas e antes disso? Qual é a história que vem antes disso? De onde vieram todas essas pessoas daqui? Então, assim, eu gosto muito de lembrar daquele ditado de que existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Ao teu Pai Criador, oferecerei essa raça, essa cor, oferecerei cada negro que luta, oferecerei pelo fim do racismo, meu sangue em batismo oferecerei. Minas vai ganhar um museu para ajudar a contar a história da sua culinária. O Museu da Cozinha Mineira será instalado em Santa Luzia, na região metropolitana da capital, num casarão antigo e tombado. A repórter Marcela Martins visitou o local e explica pra gente como vai funcionar este espaço. Marcela. Esse prédio aqui atrás é um prédio histórico do final do século XIX, um prédio que já é tombado pelo município e que agora começa a ser restaurado para se tornar então a sede do Museu da Cozinha Mineira. Hoje é o lançamento da pedra fundamental desse museu, começam as obras de restauro e a conclusão dessas obras deve ser em 9 meses. A gente acompanhou esse evento de lançamento do Museu da Cozinha Mineira e eu conversei com algumas autoridades, também com uma pesquisadora que falaram um pouquinho sobre como que vai ser esse museu. O museu com muitas experiências, obviamente, porque ele será um museu dos sentidos, né? Para que você perceba os vários territórios de Minas Gerais, é uma pesquisa ampla, ele não está concentrado numa determinada região, apesar de ser Santa Luzia, a terra nascedoura, mas ele quer trazer experiências do cerrado, experiências da caatinga do alimento e de como fazer o alimento, então ele terá muitos elementos audiovisuais, assim também como peças da nossa história das cozinhas. Ele vai ser bem amplo, né? Vai ter também acervos, vai ter também momentos interativos, vai ter aulas, né, de culinária, onde as pessoas vão poder ter aqui cursos, né? Nós temos o Sistema S também que está como parceiro aqui, vai implantar aqui diversos temas voltados a esse público de ensinar, de treinar e capacitar também as pessoas às artes da cozinha mineira. Que é fundamental que a gente volte àquela nossa cultura alimentar, mostre isso para o Brasil e para o mundo e possa trazer com isso mais turismo. Ao trazer mais turismo, nós trazemos os hotéis lotados, nossos bares e restaurantes lotados e, consequentemente, o comércio circula mais dinheiro, com isso trazendo mais emprego e renda. Tá com a sua bagagem preparada aí? Porque o Partiu Uai de hoje vai te levar até Monte Carmelo, no Alto Paranaíba. Lá nós vamos conhecer o museu que mostra a importância do município na produção e exportação do café.
Viemos até aqui a Casa da Cultura, esse lugar que é tão importante para a nossa cidade, para falar sobre a história desse lugar e a importância e o valor que a gente precisa dar à cultura de Monte Carmelo. Dentro desse prédio nós abrigamos diversos documentos, diversos fatos da vida, da história de Monte Carmelo, dos seus principais personagens. Então, é um espaço para guardar todas as memórias e recuperá-las quando assim a pessoa desejar. Nós temos aqui, inclusive, o Museu do Café, nós frequentemente temos aqui a visita de escolas para entender um pouco mais sobre essa história da nossa cidade aqui no coração do Cerrado. O Museu do Café é aberto à visitação, tem muita história, muita coisa legal para ver aqui dentro e eu te convido para ir com a gente lá para o Murilo explicar um pouco para a gente o funcionamento. Murilo, a gente vê aqui vários equipamentos tecnológicos, cada um da sua época, mas vamos conversar sobre o que dá nome ao museu, que é o café. Estou vendo aqui medidores de café, você consegue explicar pra gente? Esse aqui era um medidor de café, você vê que ele é vazado pelo fundo, a gente consegue ver do outro lado. Era medido o café em litragem, ou seja, eles colocavam o café até a boca e para fazer o ensacamento, para não ficar aquele negócio de ficar despejando, eles colocavam o saco aqui, punha a medição, puxava, colocava de novo, punha a medição e puxava. Era uma forma de fazer a quantidade de café que estava sendo entregue ou vendido naquela ocasião. Me chamou a atenção aqui foi a Rede Mineira de Viação da década de 40, que é exatamente aqui o imóvel da Casa da Cultura. Exatamente, isso prova que a gente tem cuidado desse prédio, as pessoas têm cuidado desse prédio, desde que pelo menos a Casa da Cultura está aqui desde 1990 e conservando toda a sua característica principal arquitetônica, ou seja, nenhuma alteração no formato desse prédio lá de fora, apenas as restaurações de pintura e os cuidados que esse prédio merece, porque assim, é como se fosse uma pessoa um pouco mais idosa, ela tem um pouco mais de cuidado, é um pouco diferente, inclusive cuidado, a gente é um pouquinho mais cuidadoso com esses prédios mais antigos. Nós temos o museu funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A Aparecida está aqui, conhece a história de todas as peças, conhece a história de todas as fotografias, pronta para atender o carmelitano e aquele que vem nos visitar, para conhecer um pouco mais sobre a sua própria história, a história do seu povo, a história da sua cidade. Estamos esperando você, vem para cá visitar a gente. Sete e 48, o NTV News continua depois do intervalo. A Argentina e México se enfrentaram pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Messi e Enzo Fernandes deram os nomes e também os números à partida. A Argentina entrou em campo em clima dramático, precisando pontuar para seguir viva na Copa. Com a vitória da equipe de Messi, a Argentina vai então a 3 pontos, ficando em segundo lugar no grupo C e enfrenta na última rodada a Polônia, com as duas equipes com chance de classificação. Depois da vitória no primeiro jogo da Copa do Mundo diante da Sérvia por 2-0, a seleção brasileira enfrenta a equipe da Suíça pela segunda rodada do grupo G do Mundial. O segundo compromisso do Brasil na Copa acontece nesta segunda-feira a 1h da tarde. A Suíça estreou na competição com uma vitória por 1-0 sobre Camarões. O Brasil e a Suíça já se enfrentaram pela rodada na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Nesse reencontro, qual será o resultado? Representantes do projeto Juntos por Amor e moradores do bairro Quebec realizaram na tarde deste sábado a ação Rumo ao Hexa. Além de pintarem o muro da quadra com as cores da bandeira brasileira, crianças também participaram de diversas atividades. A repórter Ayandra Faria tem mais informações. Boa noite, Ayandra. Boa noite, Matheus Borges, e com a estreia, com vitória do Brasil na primeira partida da Copa do Mundo nessa fase de grupos, as pessoas se empolgaram, né? E aqui, nós estamos aqui no bairro Jardim Quebec com esse projeto Rumo ao Hexa. As crianças estão participando de uma ação solidária, tem brincadeira, pintura facial, pipoca, pula-pula, e o mais interessante é que vai ter pintura também da quadra, aqui da rua, que é justamente para
movimentar, né, fomentar essa torcida pelo Brasil nessa Copa de 2022. Eu estou aqui com as organizadoras, as fundadoras do projeto Juntos por Amor. Maria Eduarda, que é a fundadora desse projeto. E Maria Eduarda, hoje é voltado para a Copa do Mundo, mas vocês já fizeram outras ações em anos anteriores, né? Isso, a gente sempre está aí tentando fazer ações, Dia das Crianças, Natal. Inclusive, amanhã a gente vai estar tendo essa mesma ação que a gente está fazendo aqui no bairro Pisolato, Alto da Serra, e a gente deixa aí o convite para todos os moradores estarem lá com a gente. Amanhã vai ser que horário? A partir das 9 horas da manhã. E Ana Luísa, o que está sendo feito aqui hoje? Quais são as atividades realizadas? É um movimento solidário, né, com as nossas crianças, além de ser um movimento recreativo, com brincadeiras, pipoca, picolés, né, com a ajuda de vários colaboradores nossos e voluntários, é para movimentar essa nossa torcida pelo nosso Brasil, né, o nosso patriotismo de volta, e é uma ação bem legal com nossas crianças que a gente quer, assim, continuar em todos os anos, né, Maria Eduarda? Porque além de a gente estar junto, assim, com o nosso futuro, que são as crianças, a gente quer que os adultos também venham, né, tragam as crianças, e enfim. Olha, Matheus, não sei como é que era no seu bairro, mas eu lembro, pequena, existia realmente, né, essas atividades, pessoas se reuniam, enfeitavam as ruas com bandeiras, pintavam as ruas. Isso está acontecendo aqui no bairro Quebec hoje e, como a Maria Eduarda disse, também vai acontecer amanhã no bairro Alto da Serra, a partir das 9 horas. A gente está acompanhando esse grafista Gustavo, mostrando tudo pra gente, pintura dos muros da quadra, as crianças realmente empolgadas, se divertindo. Então, se você não pôde aproveitar essa atividade hoje, que aconteceu na tarde de hoje aqui no bairro Quebec, vá amanhã no bairro Alto da Serra, as crianças do bairro lá estão convidadas para participarem. Ayandra Faria para o NTV News. Obrigada, Ayandra. E olha, no meu bairro também eu me recordo de diversas ações para mover esse espírito esportivo, né? Eu me recordo, vou até dar o nome dos vizinhos aqui, a Gleide, o André, a Luciana, pregando ali as bandeirinhas, cortando a rua ali com as bandeirinhas, até mesmo fazendo algumas pinturas, isso tudo para inspirar a torcida pelo Brasil. Bacana demais, parabéns pela iniciativa desse grupo. Confira agora os fatos que marcaram esta semana. No domingo aconteceu a segunda fase de provas do Enem. Em Patos de Minas, milhares de estudantes foram às salas para responder às 90 perguntas de matemática e de ciências da natureza. A etapa de provas aconteceu em diversas escolas e faculdades. Os portões foram abertos ao meio-dia e fecharam exatamente à 1h da tarde. Na segunda-feira, mostramos que em Patos de Minas, 62% do censo do IBGE foi concluído. 24% das pesquisas estão em andamento e ainda faltam 13% dos domicílios para serem visitados, segundo a última atualização do IBGE. A maioria das cidades em Minas Gerais ainda não concluíram o recenseamento. Em todo o Brasil, se aproxima de 155 milhões de pessoas que já responderam à pesquisa, que é obrigatória. A coleta dos dados, que deveria ter acabado em outubro, foi prorrogada 2 vezes e agora está prevista para meados de dezembro. Uma mãe foi presa na manhã de terça-feira após levar seu filho de 1 ano e 7 meses a uma unidade de saúde. A criança apresentava lesões diversas e o caso está sendo tratado como suspeita de maus tratos. De acordo com a polícia, a mulher teria dado versão incompatível com as lesões que foram verificadas no rosto, peito, pernas e no braço da criança. Segundo ela, o menino sofreu uma queda de uma escada. Em outro momento, ela disse ter sido uma queda da cama. A mulher está presa preventivamente, o namorado dela está foragido e a criança segue internada. Na quarta-feira, a Defesa Civil, juntamente com uma mineradora, fizeram simulação de rompimento na barragem localizada no município de Serra do Salitre. O ato contou com a presença de órgãos públicos e moradores. O simulado é feito anualmente. Em um raio de 10 quilômetros, ficam localizadas 7 sirenes em pontos estratégicos e 8 pontos de encontros em locais seguros, onde os moradores poderão abrigar-se até a chegada do resgate em caso de rompimento. No simulado, as sirenes são acionadas, provocando alerta dos moradores. Diante disso, a mineradora e a Defesa Civil analisaram o tempo de reação da população e se havia acesso rápido para os pontos de apoio.
Na quinta-feira, mostramos que o processo para mudar a gestão do Hospital Regional se arrasta. O anúncio que o Hospital Regional Antônio Dias mudaria a administração para a organização social foi feito pelo governo mineiro em fevereiro do ano passado e ainda não saiu do papel. Nesta semana, a rede FEMIG suspendeu a contratação da empresa vencedora do processo de OS. A FEMIG, que é responsável pelo hospital, diz que vai aguardar parecer da Advocacia Geral do Estado. A forte chuva que atingiu Patos de Minas na tarde e início da noite desta sexta-feira mais uma vez provocou alagamentos e transtornos no município. A rua José dos Reis, esquina com o Hospital Regional Antônio Dias, mais uma vez ficou alagada. Pedestres tiveram que contornar o caminho e motoristas tiveram que redobrar a atenção no trecho. No bairro Lagoa Grande, mais uma vez, pontos conhecidos, como a rua Barão do Rio Branco, ficaram tomados pela água. O córrego do Monjolo desta vez não transbordou, mas a água atingiu a passarela que fica na esquina da Avenida Fátima Porto com a Avenida Piauí. Devido a uma obra na mesma avenida, parte da via ficou tomada por lama. Bueiros também ficaram abertos, oferecendo risco para os motoristas. Em Santana de Patos, de acordo com moradores, devido a uma queda de árvore, parte do distrito teve o abastecimento de energia elétrica interrompido. E agora, uma última informação para você ajustar o seu relógio. Excepcionalmente, nesta segunda-feira, o telejornal 30 Minutos e o programa Gui Boaventura estarão em horários diferentes. O telejornal da hora do almoço dos patenses, o 30 Minutos, vai começar às 11 horas da manhã de forma excepcional, como eu disse. Logo depois, às 11h30 da manhã, o apresentador Gui Boaventura chega com seu programa comentando os fatos que marcaram este final de semana e a segunda-feira. A partir das 18 horas, a programação retoma conforme o programado, com o NTV Esportes de Fausto Mundim e, na sequência, às 7 horas da noite, o NTV News com Oday Cardoso. Na terça-feira, os programas voltarão aos seus horários habituais, o 30 Minutos às 11h30 da manhã e o programa Gui Boaventura ao meio-dia. Mais informações você tem quando acessar o site patosja.com.br e o ntv.tv.br. Baixe também os aplicativos disponíveis na sua loja de aplicativos do celular, o NTV e o Patos Já. Eu sou Matheus Borges e este foi o NTV News. Boa noite.